Olá, alunos do quarto ano EJA. Nós estamos fazendo agora a correção dos exercícios que foi proposto na aula de hoje. Nós estamos falando sobre fórmula de Bhaskara, utilizar a fórmula de Bhaskara para encontrar as duas raízes da equação do segundo grau. Então vamos para o primeiro exercício que foi proposto na aula de hoje no Google Forms. Empregando Bhaskara, descubra as raízes da equação abaixo. X ao quadrado mais 5x mais 6 igual a zero. Então vamos lá. Primeiro passo é descobrir os três coeficientes. O coeficiente A é o valor numérico que acompanha o x elevado ao quadrado. Então tá aí, ó. Esse é o valor do coeficiente A. Como não tem número, está oculto o número 1. Agora temos que descobrir o valor do coeficiente B. Coeficiente B, vou sinalizar aí, ó, é o que acompanha o termo que não está ao quadrado. Então, o valor numérico é 5. E o C é o valor que está sozinho, o valor do C, então, é 6. Vamos substituir agora na fórmula de delta. Então, delta vai ser igual ao valor do B ao quadrado, que é 5, 5 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes o valor do A, que é 1, vezes o valor do C, que é 6. Então, vamos fazer os cálculos. Delta vai ser igual a 5 vezes 5 é 25. 5 elevado ao quadrado é ele vezes ele. 5 vezes 5, 25. Menos 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 6 é 24. 25 menos 24 igual a 1. Então, o nosso delta é igual a 1. Como ele é um valor maior do que zero, teremos, então, duas raízes. Então, vamos jogar na fórmula de Bhaskara. Então, nosso x vai ser menos o valor do b, ou seja, o oposto do b. Se o b é 5, então vai ser menos 5, mais ou menos a raiz do delta, que a gente descobriu que é 1. Então, raiz de 1, sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, vamos fazer os cálculos agora. Descobrir a raiz quadrada de 1. Nosso x vai ser menos 5, mais ou menos, raiz quadrada de 1. O número que nós multiplicamos ele por ele mesmo e dá 1. Ou seja, é 1 sobre 2 vezes 1, que dá 2. Então, nós vamos agora utilizar uma vez com mais e uma com menos. Por isso que é mais ou menos. Então, primeiro vai ser x' menos 5 mais 1 sobre 2. E o nosso x duas linhas, nossa segunda opção, será menos 5 menos 1 sobre 2. No primeiro caso aí, ó, se eu tenho uma dívida de R$ 5 e pago R$ 1, menos 5 mais 1 dá menos 4. Metade de menos 4 é menos 2. Na segunda opção, se eu tenho uma dívida de R$ 5 e uma dívida de R$ 1, menos 5 com menos 1, sinais iguais, soma e conserva, menos 6. Metade de menos 6 é menos 3. Então, nossa opção é a última opção. Vamos para a segunda questão. Qual é o conjunto solução da equação abaixo? Então, vamos lá. X ao quadrado mais 6x mais 5 igual a zero. Primeiro passo é identificar os três coeficientes. O coeficiente A acompanha o x ao quadrado. Então, nosso coeficiente A vale 1. Quando não tem número, está oculto o número 1. Coeficiente B é o que acompanha o x que não está ao quadrado. Então, o nosso B vale 6. E o coeficiente C é o valor sozinho, sem acompanhar a variável x. Então, nosso termo C vale 5. Usando nossa fórmula de delta, nosso delta vai ser igual a valor do b ao quadrado, ou seja, 6 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 5. Então, nosso delta vai ser igual a 6 ao quadrado é ele vezes ele. 6 vezes 6, 36. Menos 4 vezes 1 é 4, vezes 5 é 20. 36 menos 20, 16. Então, vamos continuar jogando a nossa fórmula de Bhaskara. Nosso x vai ser igual a menos b, ou seja, o oposto do b. Vou inverter o sinal do b. Se o b é 6 positivo, então 6 negativo. Mais ou menos, nosso delta é 16. Então, raiz de 16 sobre 2 vezes o a. 2 vezes 1. Então, nosso x vai ser igual a
menos 6, mais ou menos, raiz quadrada de 16. Que número que nós multiplicamos ele vezes ele mesmo e dá 16? 4. Todo mundo dividido por 2. 2 vezes 1 dá 2. Então, nós vamos ter o nosso x uma linha, que nós vamos utilizar com mais, ou seja, menos 6 mais 4 sobre 2. E o nosso x duas linhas, que nós vamos pegar menos 6 menos 4, dividir por 2. No primeiro caso, se eu tenho uma dívida de R$6 e pago 4, menos 6 com mais 4, sinais diferentes, subtrai ao sinal do maior. Se eu tenho uma dívida de 6 e pago 4, continuo devendo 2, dividido por 2, menos 1. No segundo caso, quando nós usamos o menos 4, menos 6 com menos 4, sinais iguais, soma e conserva. Se eu tenho uma dívida de R$6 e uma dívida de R$4, 6 mais 4, ao todo eu tenho uma dívida de 10. Menos 10. Dividido por 2, metade de menos 10 é menos 5. Então, a opção correta é a primeira, menos 1 e menos 5. Terceira questão. Calcular as raízes da equação x² menos 5x mais 6, que é igual a 0. Então, observe que ela foi bem semelhante às primeiras, só que nós estamos alterando os sinais. Então, altera também as respostas finais. Então, vamos lá. Identificar os três coeficientes. O a acompanha o x². Quando não tem número, é o valor 1. O b acompanha o x que não está ao quadrado. Então, o b vale menos 5. Não pode esquecer o sinal negativo, caso seja negativo. E o seu valor independente, que está sozinho, sem acompanhar variável, é o 6. Então, vamos lá substituir em delta para calcular o delta. Nós vamos ter que o nosso delta vai ser o valor do b², ou seja, menos 5², menos 4 da fórmula, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 6. Então, nós vamos ter que o nosso delta vai ser menos 5² é ele vezes ele, ou seja, é menos 5 vezes menos 5, que vai dar 25. Menos 4 vezes 1 é 4, vezes 6, 24. 25 menos 24 igual a 1. Se o nosso delta é maior que 0, teremos duas raízes. Vamos substituir Bhaskara, então. Nosso x será igual ao valor do menos b, ou seja, eu vou inverter o sinal do b. Se o b é negativo, então ele vem positivo. 5 positivo. Mais ou menos, nosso delta é 1, então raiz de 1 sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, nós vamos agora fazer os cálculos. Então, vamos lá. Nós vamos ter que nosso x vai ser 5 mais ou menos raiz quadrada de 1 é igual a 1 dividido por 2 vezes 1, que dá 2. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos usar o x' com um positivo, 5 mais 1 sobre 2. E depois, o x duas linhas, nós vamos usar valor negativo, ou seja, 5 menos 1 sobre 2. No x', 5 mais 1 é igual a 6. Metade de 6 é 3. X duas linhas. 5 menos 1 é 4. Metade é 2. Então, nós temos o valor 2 e 3, última opção. Vamos agora para a quarta questão. Calcular as raízes abaixo. Então, nós temos que x² menos 16x mais 60, que é igual a 0. Então, vamos lá. Três coeficientes, a, b e c. Quem é o coeficiente a? Que acompanha o x². Quando não tem número, está oculto número 1. Coeficiente b é o que acompanha o x que não está ao quadrado. O valor do coeficiente b, então, é menos 16. E o coeficiente c é o valor que está sozinho. Então, o coeficiente c vale 60. Vamos substituir, então, em delta. Nosso delta será, o valor do b é menos 16, então, menos 16², menos 4 da fórmula, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 60. Então, delta vai ser igual a menos 16² é menos 16 vezes menos 16. Menos com menos é mais, 16 com 16 dá 256. Menos 4 vezes 1 é 4, vezes 60, 240.
256 menos 240 é igual a 16. Vamos jogar então na fórmula de Bhaskara. Nosso x será igual a menos b, ou seja, o oposto de b. Se o b é menos 16, o oposto é 16, mais ou menos raiz de delta, que é 16, raiz de 16, sobre 2 vezes o a, que é 1, 2 vezes 1. Então, o nosso x será igual a 16, mais ou menos raiz quadrada de 16, que vai ser 4, 4 vezes 4 dá 16, sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, nosso x' vai ser 16 mais 4 sobre 2, e o x duas linhas, 16 menos 4 sobre 2. Uma vez com mais, outra com menos. 16 mais 4 é 20, metade de 20 é 10. 16 menos 4 é 12, metade é 6. Então, 10 e 6 é a última opção. Vamos agora para a última questão de hoje. Indicar as raízes da equação do segundo grau abaixo. X² mais x menos 12 igual a 0. Então, vamos lá. Identificar os três coeficientes. O a acompanha o x². Se não tem número, o a é 1. O b é o que não está ao quadrado. Quando não tem número, está oculto o número 1. E o c é o termo independente. Menos 12. Não pode esquecer o sinal negativo. Então, vamos substituir em delta. Nosso delta vai ser b ao quadrado. O b vale 1, 1 ao quadrado. Menos 4 da fórmula, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 12. Parênteses para não ficar dois sinais juntos, o vezes e o menos. Então, delta vai ser igual. B é 1 ao quadrado, 1 vezes 1 é 1. Menos com menos, o menos do 4 vezes o menos do 12, menos com menos dá mais. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 12, mais 48. 48 mais 1 é 49. Então, nossa fórmula de Bhaskara, x será igual a menos b, ou seja, o oposto do b. Se o b é 1 positivo, 1 negativo. Mais ou menos, raiz de delta, que é raiz de 49, sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, fazendo os cálculos, temos que x vai ser igual a menos 1, mais ou menos, raiz de 49 é 7, porque 7 vezes 7 é 49, sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, o nosso x vai ser, x' vai ser menos 1 mais 7 sobre 2, e o x duas linhas será menos 1 menos 7 sobre 2. Uma vez com mais, outra com menos. Então, no primeiro caso, eu posso pegar ao contrário. Menos 1 mais 7 é o mesmo que 7 menos 1, propriedade comutativa. Se eu tenho uma dívida de R$1 e tenho R$7 para pagar, eu pago a minha dívida e ainda fico com R$6. Se eu inverter, se eu pegar o 7 primeiro, 7 menos 1 dá 6. Metade, que divide por 2, 3. Menos 1 com menos 7. Sinais iguais, soma e conserva. Se eu tenho uma dívida de R$1 e uma dívida de 7, ao todo eu tenho uma dívida de 8. Então, menos 1 com menos 7 dá menos 8, dividido por 2, menos 4. Então, opção 3 e menos 4. Primeira opção.